E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais um vídeo para falarmos de tudo sobre você e ele ou tudo sobre você e ela. Então, aquela mandala que a gente coloca na mesa, que eu coloco em média aqui no canal, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, para a gente dar uma atualizada aí nas informações com as energias que se apresentam. Então, para você poder saber a respeito de tudo sobre você e ele, ou tudo sobre você e ela, escolhe um dos dois baralhos que estão aqui na mesa. Baralho azul aqui com a pedra lua, ou esse vermelho com o jaspe vermelho aqui, tá? Vai fazendo a sua escolha. Se você está fazendo a sua primeira visita no canal, se inscreve com a gente, para você não perder nada, né? Já se garante aí ativando as notificações. Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o canal. E o seu comentário depois aqui com a gente. E você pode ainda seguir o Instagram Baralho Cigano Diário, para ficar mais por dentro ainda das atividades que acontecem aqui. De repente, vamos dizer que a notificação falha, né, do YouTube para você em algum momento. Aí lá no Instagram também isso te ajuda a saber o que está acontecendo no canal, certo? Vamos começar então? Eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, depois o da direita, certo? Então se você escolheu da esquerda, já fica aí comigo, da direita vem na sequência. Vou passar então essas cartas lá para cima, deixando aqui a nossa pedra lua. E vamos lá. Tudo sobre você e ele, tudo sobre você e ela. Vamos começar a abrir nossas cartas então, colocando aqui nossa mandala. Pronto, tudo certo aí. E a nossa leitura vai funcionar exatamente na ordem que eu coloquei, tá? Então a primeira carta que eu virei para você foi a carta do urso aqui, mostrando a energia entre vocês dois agora, tá? Uma energia que precisa ser administrada emocionalmente, porque ela fala sobre ciúmes, sobre comportamento possessivo, controlador. Então bate essa energia entre vocês agora, o que é um efeito colateral, eu gosto de dizer assim, de quando duas pessoas se gostam, né? Um gosta bastante do outro, então fica aquela coisa de é meu, é minha, eu não vou deixar escapar, eu não quero perder. E muitas vezes a gente acaba exagerando na dose com esse cuidado, e aí tem manifestações de ciúmes, comportamento possessivo, né? Que algumas vezes pode se transformar em discussão, brigas que podem ser evitadas. Então, há essa energia entre vocês, é preciso administrar isso só para evitar exatamente as discussões desnecessárias causadas por ciúme e por possessividade, certo? A gente tem a comunicação entre vocês, como tende a acontecer a conversa, o diálogo agora, né? Aqui com a carta dos peixes, uma carta de prosperidade, então tudo fluindo muito bem na forma de vocês poderem conversar, falar sobre as coisas, expressar os sentimentos, né? Duas cabeças pensando juntas para lidar com as situações, resolver os problemas. Então, a conversa é um bom caminho entre vocês agora, com essa energia de prosperidade, de tudo poder funcionar muito bem. Inclusive, auxiliando ali nessa parte da energia que eu mostrei, de repente dificuldades relacionadas a ciúmes. Você pode sentir ciúme de alguma coisa quando você não entende direito o que está acontecendo e você desconfia. Pela conversa, você esclarece tudo, beleza, né? Então dá para fazer fluir o sentimento sem causar problemas. Agora a gente entra nessa parte aqui da mandala, onde eu vou falar sobre um ponto forte e um ponto fraco entre vocês nesse momento, tá? Detalhe, gente, quem acompanha esse tema já no canal, isso vai sempre se reciclando, tá? Então, cada parte da mandala, cada ponto que eu vou interpretar, sempre vai se renovando. Sempre vai existir um ponto forte e um ponto fraco diferente entre vocês, de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, são informações que sempre compensam de a gente pegar, né? Atualizar, ok? Por isso eu refaço o tema periodicamente no canal. Então, ponto forte e ponto fraco. Dentro do ponto forte, aquilo que é importante para vocês explorarem a dois, né?
o que é bacana, o que funciona. O ponto fraco, uma energia que não é muito positiva, então que precisa ser melhor trabalhada, ou às vezes algum comportamento que tem que ser evitado, né? O ponto forte entre vocês está aqui na Carta das Estrelas, que vem falar sobre os projetos, os planos a dois, as perspectivas em relação ao futuro, os sonhos para vocês poderem perseguir e realizar. Então, falar sobre os planos futuros agora, né? Colocar metas, onde vocês querem chegar juntos, o que vocês querem conquistar, o que vocês querem realizar. Isso é bacana, agora vai trazer uma energia boa para a relação, combinando bastante com o que pode ser conversado. Afinal, nós tivemos energia positiva aqui no diálogo entre vocês, e isso favorece pensar no futuro, fazer planos a dois. Muito bacana isso, né? No ponto fraco vem a carta da criança e a gente vai precisar pegar um aspecto, então, negativo da criança, que seria o da teimosia, o das birras, né? Aquela coisa de a gente emburrar por qualquer coisa, quando alguém não concorda com a gente, por exemplo, ou quando uma vontade não é satisfeita. Então é um ponto fraco entre vocês. De repente é você que vai ter uma tendência de agir assim, ou ele ou ela agindo assim com você, né? Então, essa coisa de fazer birra, de teimar muito nas coisas, de emburrar por qualquer coisa, né? Isso pode ser um ponto fraco. Quando a gente está ali meio fragilizado emocionalmente, existe uma tendência de nos comportarmos dessa forma, né? Com a criança. Então, é esse aspecto da criança, daquela falta de maturidade para entender como as coisas realmente são na vida. Então, é um ponto fraco, um pouco de cuidado. A gente percebe aqui uma necessidade de melhoria, ou uma dica de melhoria nessa parte comportamental, para, mais uma vez, evitar problemas a dois, né? Agora a gente entra aqui nessa partezinha da mandala, onde a gente vai falar de sentimentos e energia sexual. E aí na parte dos sentimentos nós temos a cruz, o que traz uma energia interessante aqui pela sensação de que nada é por acaso entre vocês. A carta da cruz tem um aspecto relacionado ao destino, aquilo que surge e que de alguma forma precisa fazer parte, né, da nossa existência, da nossa experiência de vida. Então, tem esse sentimento entre vocês, né? Talvez você experimente isso e aí a gente está vendo que ele ou ela também experimenta isso com você, né? A mesma sensação, que é a de tudo se encaixar, de tudo fazer sentido, de nada ser por acaso entre vocês, né? Mesmo diante das dificuldades, estamos juntos ali passando pelas coisas, tá? Então, muito interessante essa carta da cruz. E na energia sexual tem o cavaleiro, que é sobre fazer acontecer, é sobre atitude para viver. Então a gente tem uma energia positiva sexualmente entre vocês agora, tá? Pode ser também um ponto muito importante da relação, pode ser um caminho pelo qual às vezes as coisas acontecem para outras coisas acontecerem depois, né? A gente mais ou menos tenta organizar, não, primeiro a gente conversa, depois acontece isso, depois aquilo, depois entra no sexo, às vezes é o contrário, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Então o que a gente percebe é um impulso aqui, uma energia sexual bem intensa entre vocês, de modo a surgir uma atração assim, de uma maneira que não seja possível controlar, né? E isso é positivo, porque vai trazer à tona a química a dois, enfim, as afinidades, toda a questão corporal, que também é muito importante para o entendimento, para um bom andamento de qualquer relação, somado a todos os outros pontos aqui que nós falamos, certo? E aí, espiritualmente, né, a espiritualidade entre vocês aqui vem com a carta das flores, que afasta qualquer tipo de dificuldade espiritual entre vocês. Muito importante analisarmos esse ponto também, porque se houver uma dificuldade espiritual, a gente sabe que aquelas coisinhas do dia a dia que ficam incomodando, que ficam causando problemas, poderiam ter origem, então, na espiritualidade, e vemos que não. A gente vê aqui tudo tranquilo espiritualmente entre vocês. A carta das flores favorece a troca afetiva, a compreensão, a leveza. Então a gente tem aqui proteção espiritual, a gente tem a espiritualidade, na verdade, aproximando vocês aí. Inclusive com a ideia de ficar numa boa, de fazer as pazes, de reconciliação, que pode ser uma energia interessante espiritualmente para quem está pensando aí em voltar com alguém, né? Você que está com saudade de um ex, de uma ex. Então a gente estava falando de alguns pontos que podem funcionar.
dependendo de uma oportunidade de conversar, de falar das coisas, espiritualmente a gente tem uma vibração aqui de reconciliação, tá? Então, você pega a parte da interpretação, tudo que eu fiz dentro da interpretação, você precisa trazer para o seu contexto, para aquilo que você está vivendo, para que as cartas conversem mais com você, né? Se você está em uma relação, se você pretende voltar com alguém, se você está conhecendo alguém agora. Então é assim, as leituras são coletivas, eu faço a leitura e você tenta encaixar a forma como eu estou passando pelas cartas de acordo com o que você está vivendo, com o que está te acontecendo agora, tá? Fechamos assim então a nossa leitura com a primeira escolha da mesa, do baralho aí com a pedrinha lua. Vamos colocar as cartas agora para outra opção. Temos ainda mais uma abertura na mesa. Trazendo agora, então, esse baralho aqui, com jaspe vermelho, para quem fez essa escolha de cartas. Vamos lá, tudo sobre você e ele, tudo sobre você e ela. Começando a abrir a sua mandala, então, vamos posicionar todas as cartas e aí a gente começa a conversar. Muito bem, vamos lá então. Primeira carta que a gente vai pegar para falar aqui é essa daqui de cima, a carta do livro, que vem mostrar a energia entre vocês dois agora, entre você e a pessoa que você está mentalizando, né? E essa é uma carta importante dentro da energia porque fala da troca de experiências, dos aprendizados a dois. Então, é essa fase, é esse momento entre vocês, de um poder aprender com o outro, um ensinar ao outro, a troca de experiências, o que mostra muita oportunidade aqui de convivência, de sequência de uma relação, de encontro, né? De um poder lidar com o outro de alguma forma para que ocorra essa troca de experiências, né? De mais maturidade. Então, a gente tem uma energia importante aqui que favorece acontecimentos a dois. Na comunicação vem a criança. Então a gente tem aqui uma energia que é leve, que é tranquila, que é alegre, né? Com a criança, trazendo pureza, sentimentos sinceros. Isso flui então na comunicação entre vocês, na forma como vocês vão conversar, o diálogo, o espaço para se expressar as ideias, os sentimentos. Então é importante, é bacana essa carta aqui na comunicação, porque afasta aquele problema, aquele risco de interpretações erradas, de um entender o outro errado e respostas secas e brigar de bobeira, sabe? Uma resposta meio torta e aí aquele tom meio agressivo, de repente. A gente tem tudo fluindo bem, tranquilidade, leveza, alegria com a criança, na forma de vocês lidarem um com o outro, com a conversa, dialogando, falando das coisas, né? Então isso favorece muito o entendimento entre duas pessoas, tá? Nessa parte agora aqui a gente vai falar do ponto forte e do ponto fraco. Então nós temos o Sol no ponto forte, a Lua no ponto fraco, e aí o ponto forte é aquilo que funciona melhor entre vocês agora, então deve ser mais explorado, porque vai ajudar o andamento das coisas a dois. O ponto fraco é o que precisa melhorar, né? Ou de repente um comportamento a ser evitado, porque não vai ajudar muito não, tá? Então no ponto forte, o Sol, aqui a gente tem a seguinte situação: a forma como um passa confiança para o outro, né? O quanto um acrescenta ao outro, de modo a fortalecer a relação. Então a carta do Sol traz vibração de felicidade, de realizações que fluem entre vocês, então um acrescentando ao outro e um precisando confiar no outro agora. A gente tem essa energia que é de confiança, que é de transparência com o Sol, então é deixar acontecer, é deixar fluir, às vezes também a nossa parte de tirar do pensamento ideias negativas, preocupações infundadas, desconfianças que não precisam existir, tá? Existe essa vibração agora que é positiva, que é de transparência, que é de luz, de realização e felicidade a dois, certo? E na carta da Lua, aqui mostrando um ponto fraco entre vocês,
de repente é aquela coisa de ficar sonhando demais, a cabeça no mundo da lua, né? E aí se esquecer da parte prática da vida. Então é quando de repente vocês vão ficar idealizando muitas coisas, romantizando demais, e aí é aquela coisa de tirar os pés do chão, de se esquecer da realidade, e acontecem coisas importantes que vocês podem ignorar, que precisam fazer, que precisam resolver, e isso pode ser prejudicial. Então, temos aspectos muito interessantes na Lua, né, muito positivos, mas tudo depende de onde essa carta vai surgir para nós dentro da mandala. Como apareceu no ponto fraco, a gente vai ter que pegar o lado mais negativo dela, né? Então, seria esse lado de romantizar demais, e quando a gente romantiza demais, a tendência é perder a realidade de vista, né? Perder os aspectos práticos da vida de vista, e a gente percebe que isso é um ponto fraco que vai atrapalhar vocês. Então, hora de mais praticidade aí, a dois, tá? Mais pés no chão, olho na realidade, para que vocês tenham concretizações. A carta do Sol aqui no ponto forte também traz uma energia de concretização. Então, para que vocês possam concretizar, né, tornar real o que vocês querem viver juntos, é preciso ter praticidade, tem que ser assim, beleza? Vamos entrar agora aqui nos sentimentos e na energia sexual. Carta dos sentimentos, é a cegonha que veio ali. Fala sobre a vontade e o desejo de viver situações diferentes, de quebrar a rotina, de incrementar a relação, pensar em coisas novas, inovar, não ficar na mesma, né? Então isso mostra bastante disposição entre vocês de viver coisas novas, de desfrutar da companhia para poder realmente experimentar novas sensações juntos, né? E isso combina muito com o livro lá, com a troca de experiências a dois mesmo, com o que um pode aprender com o outro. Então, é bem importante explorar realmente diferentes possibilidades a dois, né? Isso está combinando muito com a forma como os sentimentos se apresentam mais entre vocês agora, para melhor aproveitamento, certo? Na energia sexual veio a foice ali, o que vem falar sobre alguma dificuldade sexual, tá? Então, assim, de repente, preocupações, enfim, estresse, coisas do tipo que acabam interferindo na energia sexual, na libido, na forma de entrega emocional. Então a gente percebe alguma dessas situações que de repente estão causando problemas entre vocês, seja para os dois ou seja para um dos dois aí, né? Então precisa cuidar um pouco mais dessa parte, preservar mais a energia, a própria energia, né? Eu estou falando daquilo que pode valer para você ou que você entende que vale para o seu parceiro ou para sua parceira aí, né? Se está no momento de muito estresse, de muita preocupação em relação às coisas da vida, isso vai ter um impacto emocional, isso vai interferir na energia sexual, né? Tem uma queda de qualidade aí, é o que a gente está vendo na foice. Então a gente percebe que pode melhorar a energia sexual entre vocês, né? E eu associo muito isso daqui realmente a essa parte de estresse da vida, certo? Então cuidado com isso. Espiritualmente, então na espiritualidade abriu aqui a carta da mulher, uma carta pessoal, que vai falar simplesmente aqui de tudo fluindo bem espiritualmente entre vocês. Qual a importância de a gente colocar essa carta? Principalmente para verificarmos se aparece um bicho feio aqui, algum problema, alguma energia negativa, para a gente poder identificar de fato uma origem dos problemas, caso existam dificuldades entre vocês, se isso é espiritual, né? Se de repente precisa de um cuidado maior, de um atendimento, de um acompanhamento aí. Não é o caso, tá? Veio uma carta pessoal, isso pode mostrar, por exemplo, a presença de um guia que ampara a relação, né? Que impulsiona, que ajuda, que dá aquele empurrãozinho para que vocês consigam ficar juntos, consigam se entender, certo? Então, não temos problemas na espiritualidade entre vocês e é o motivo principal pelo qual eu coloco essa carta, ok? Então, acho que a única questão aqui foi a energia sexual, que dá para melhorar entre vocês, cuidar mais dessa parte do estresse, preservar a energia, né, no modo de viver, de conduzir o dia a dia, porque isso tem um reflexo direto ali na energia sexual, ok? E a ressalva aqui do ponto fraco com a lua, que sempre também vale a pena a gente levar em consideração. Certo, galera? Então,
concluímos o nosso tema, né, a nossa atualização aqui dessa mandala, tudo sobre você e ele, tudo sobre você e ela. Se você chegou até aqui, não deixou seu like ainda, deixa o like. Se você acompanha o canal sem ter feito a sua inscrição, se inscreve, ativa as notificações aí e segue com a gente. Deixa o seu comentário também, nem que seja aí uma florzinha, um emoji, né, um aceno, um coração. Eu vou passando deixando like para todo mundo, certo? Um abraço e até o nosso próximo encontro.